Claro, eu não vou falar sobre todas aquelas áreas profundamente, né? Porque nem dá tempo. Sim. Mas assim, e eu também não tenho experiência vastíssima em todas elas. Eu leio a respeito, que nem, por exemplo, constelação, eu conheço um pouco, mas eu não sou constelador. Uhum. Florais, eu já mandei manipular para mim como cobaia, né? Eu li o Perfeito. livro, aprendi a fazer, ninguém me ensinou, né? Meio autodidata. E eu mandei Uhum. manipular para mim, funcionou. Mandei manipular para minha mãe depois, então eu fiquei vivo, daí eu passei para ela. Eu fui a cobaia principal, depois eu envolvi minha mãe. Aí a minha noiva também entrou na onda também e funciona. Então, talvez seja o viés de outros estudos também que me auxiliou. Sim, sim. A gemoterapia eu tenho um pouco de conhecimento, aí o reiki também. Mas, inclusive, o Reiki, ele acredita nessa possibilidade de enviar energia à distância. Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A energia, ela está em todo local, né? Então, a gente apenas faz a concentração e envia a energia, né? A Perfeito. gente mentaliza a pessoa e aí a energia é enviada. E o que muitas pessoas acham é que a gente envia a energia porque a pessoa não tem energia. Uhum. Muito pelo contrário, a gente limpa o campo energético da pessoa para que a própria energia da pessoa manifeste-se mais assim, forte e a própria energia da pessoa cure a pessoa em vários aspectos, né? Uhum. Uhum. Porque a ideia, na realidade, é equilibrar a energia. Uhum. E aromaterapia. Mas assim, Perfeito. todas essas áreas, elas são áreas que auxiliam a gente. Mas o principal objetivo da importância, né, das terapias holísticas, para que nós possamos mudar um pouco a nossa mente em relação a como que nós nos tratamos. Teve uma frase do grandioso John Lennon, ele disse assim: se as pessoas se esforçassem para promover a paz da mesma maneira que elas se esforçam para comprar uma televisão, não haveria mais guerras. Sim. Então ele fez uma analogia ao bem de consumo mais cobiçado da época, que era a televisão. Sim. Então dá para a gente transferir hoje para o celular, né? Celular, É, exatamente. celular, que todo mundo quer ter o melhor aparelho, com mais memória, melhor máquina fotográfica, três, quatro câmeras para pegar vários ângulos, enfim. Aí paga-se lá 14 mil, 12 mil, 10 mil em um aparelho celular. E daí, às vezes, a pessoa nem termina de pagar aqueles 14 mil, já sai outro modelo dela quer trocar pelo outro, né? Parece financiamento de automóvel, né? Você nem É o acabou de novo pagar, carro, é o novo carro. O celular é o novo carro. né? Você está no meio do financiamento de um, daí sai outro modelo, você dá aquele para a loja, refinancia o novo. Então, a gente está entrando nesse esforço. E isso, claro, você tem uma conta para pagar, né? E aí você tem que determinar um tempo da tua vida, aliás, um grande tempo da tua vida, determinar energia para que você possa trabalhar, Uhum. para ganhar um valor X para honrar os seus compromissos financeiros, que você mesmo fez. Perfeito, E isso, perfeito. de uma certa forma, gera. Eu vou falar de um aspecto, são vários, mas de um aspecto. Isso gera uma ansiedade, tanto para ter assim o giro de dinheiro, né? Todo dia quem trabalha no comércio tem que vender, quem trabalha como prestador de serviço tem que computar as horas, quem é autônomo tem que ter clientes, né? Pacientes. Então você tem sempre aquela preocupação para você poder ter aquele dinheiro para poder arcar com seus compromissos, Uhum. baseado num bem material que a gente sabe que quando sai da loja custa 10 mil, mas quando vai para o mercado deixa de ser esse valor. Uhum. Então é algo assim bem digamos que depreciativo.
o próprio bem material vai se depreciando devido a seu estado obsoleto depois de alguns anos, talvez. Enfim, então uma pessoa determina um tempo e isso demanda uma energia dela para que ela possa trabalhar. E a ansiedade é uma das coisas que a gente vê hoje em dia que está nos top 10 dos problemas, né, de harmonia energética. E assim, não só a pessoa tem que demandar uma energia para poder cumprir financeiramente as suas contas, mas também aquela ansiedade de, putz, qual será o próximo modelo? O que terá de novidade no próximo modelo? Certo? E vira um círculo vicioso. Quando você vê, você está dentro dele, e aí você às vezes acaba virando escravo desse círculo vicioso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui na live é para nós mudarmos esse paradigma. A primeira pergunta que se faz é: para que eu preciso desse bem material? Qual é o objetivo? Se o objetivo for status, ou apenas querer estar na ponta tecnológica, eu só estou falando de celular. Isso se estende para roupas, calçados, para qualquer coisa, qualquer área veículos. Da vida. Para que eu preciso desse bem? Ou para que eu preciso desse produto? Tá, eu preciso por uma causa nobre? Eu preciso por uma causa de necessidade de trabalho? Eu preciso por uma necessidade de crescer profissionalmente ou intelectualmente, né? Às vezes fazer um curso. Ok. Então é uma coisa que você vai investir por um tempo em algo que, digamos assim, é caro, mas que vai te alavancar para um patamar mais alto, né? Em relação ao teu conhecimento. E conhecimento gera, né? Você vai adquirindo conhecimento na vida e você vai se tornando uma pessoa mais sábia, conforme você vai passando pelas experiências. Então, você tem um conhecimento, você pode passar por uma experiência. Aí você passa por essa experiência, você se torna um pouco mais sábio. E isso vai ficar ao longo da tua vida inteira. Nossa sabedoria a gente não perde. Nosso conhecimento a gente não perde. Então, ok. Agora, se é simplesmente para dizer na roda de amigos que você tem um último modelo, ou que você tem uma grife tal, ou que você tem, de repente, você estar na ponta apenas por estar, sem nenhum objetivo nobre, isso se torna algo meio não fútil, né? Não vou criticar, também não estou aqui para julgar, mas isso vai demandar muito da tua energia por algo que seria apenas para ter um próximo, depois ter um próximo, depois ter um próximo. Isso quando a pessoa no meio do caminho não percebe a burrada que fez e se arrepende. Né? E aí tem a conta para pagar e às vezes não consegue se livrar dessa conta tão cedo. Então fica ali pagando o resto das parcelas, e infeliz. Às vezes surge uma necessidade realmente importante, ou vai sofrer para conseguir, por causa de algo que, na realidade, não havia necessidade. Exatamente. E ela se colocou naquela situação. Exatamente. Então, isso é verdade também. Não ter aquela folguinha, né? Para você poder ter, de repente, uma oportunidade e abraçá-la, uma oportunidade que vai te elevar. Isso é verdade. Então, o que acontece? Todo e qualquer desequilíbrio emocional, mental, energético, né, de uma forma geral, ela tem um prazo de validade. Como é que eu vou colocar isso como prazo de validade? Então, nós temos o nosso campo energético no nosso entorno. Eu vou colocar mais ou menos nessa amplitude aqui, porque a tela não permite que eu faça mais amplo. Mas nós temos praticamente quase 1 metro de campo energético para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo. Nós estamos dentro de se fosse uma couraça, né? Nós estamos dentro de um casulinho, né? Casulo. Tá? Um casulinho energético. Tá certo? Certo. Quanto mais sentimentos desarmoniosos você adquire, você passa, você sente, né? Você enfrenta ao longo da sua vida, esse campo energético começa a ficar debilitado.
se você não souber reharmonizá-lo. E isso não é de um dia para o outro. Você pode, de repente, na fase de criança, você já ter... E assim, seres humanos têm experiências de tristeza ao longo da vida natural. Ansiedade, tristeza, apreensão, medo, ansiedade, agitação, decepções. Então, a gente tem a gente tem que enfrentar essas situações. Sim. A questão é que elas vão somatizando ao longo da vida. Então, você começa com um problema aqui, daqui a pouco você nem resolveu esse, já aparece outro. Aí você nem resolveu esse, aparece outro. Aí nem resolveu esse, aparece outro. Aí quando você vê, você já sumiu. Verdade. Certo? Então, você está com a sua visão embaçada, porque a tua energia desequilibrada, às vezes, não deixa você raciocinar direito. Você não tem aquela energia que nutre o teu pensamento de forma harmoniosa. Da mesma forma, você também não tem a energia harmoniosa para você administrar teus sentimentos e suas emoções de forma harmoniosa. E quem ainda não tem a consciência desse tipo de atrapalhos que a gente mesmo causa às vezes, sim, né? Claro, a maioria das vezes. Mas a maioria das vezes a gente que se mete em rolo mesmo, né? Então, quem não conhece ainda essas áreas para poder reharmonizar, ao longo da vida, vai somatizando. E daí vai chegar uma hora que o elo fraco do teu corpo vai sentir o maior efeito dessas energias negativas e esse elo fraco vai se manifestar no corpo físico. Tá? E como é que ela se manifesta no corpo físico? A doença. Tá? Gastrite, por exemplo. Quem é ansioso geralmente tem gastrite. Quem é muito preocupado tem gastrite, desenvolve, né? Gastrite nervosa, né? O médico, o que você tem? A gastrite nervosa. E aí tem que administrar um remédio que você compra em farmácia. Então, toda a química que a gente ingere, por um lado, resolve, mas por outro lado, tem efeitos colaterais. De maior impacto ou de menor impacto, mas tem. Perfeito, sim. Então, seria interessante nós adotarmos uma estratégia para que a gente não chegue nesse ponto de esperar que a doença se aflore, se manifeste, para daí tratar essa doença quando ela já está estabelecida. Ou seja, uma prevenção, um tratamento preventivo. Exatamente. Então, qual que é a cultura dos ocidentais, das pessoas que moram em países ocidentais? Então, a cultura desses do nós, eu me incluía nisso, não me incluo mais. Né? Então, eu vivi isso quando eu era criança. Ah, tá com dor de estômago, toma tal remédio. Ah, tá com dor de cabeça, então toma tal remédio. Né? Então, nós temos esse hábito de esperar o problema se estabelecer para daí remediar a situação, tá? Remediar significa agir com remédios, ok? Tá. Então, a proposta hoje aqui seria fazer o oposto. Já que nós temos que criar um hábito de 6 em 6 horas tem que tomar um comprimido, ou de 12 em 12 horas tem que tomar o comprimido do estômago. E aí, junto com o comprimido do estômago, você de 4 em 4 horas tem que tomar o comprimido não sei do que. E daí, junto com esse, daí de 8 em 8 horas, você tem que tomar o comprimido não sei das quantas. Certo? Então, já que você vai ter horários definidos para tomar comprimidos, por que você não define um horário para você desempenhar uma atividade que seja preventiva? Perfeito. E que vai te trazer muitos benefícios. Primeiro, vamos pensar para o lado ganancioso do brasileiro. Tá. A atividade preventiva, ela é muito mais barata do que o remédio. Perfeito. Tá. Né? Hoje em dia a gente vai numa farmácia, dependendo uma gripezinha, você deixa lá uns 60, 70 conto ali de boa. Daí tem o anti-inflamatório, daí tem o que diminui a febre,
tem aquele que corta a coriza, tem aquele que não sei o quê, daí um não sei o que lá, não vou citar nomes aqui, né? Porque não vem ao caso julgar, né? Então, você vai gastar lá o seu dinheirinho para comprar seu remédio, que vai acabar daqui a alguns dias, você vai ter que comprar de novo, certo? Certo. Se for uma inflamação nas articulações, mesma coisa. Se você não tem plano de saúde, você vai ter que pagar uma consulta médica, né? Se você tem, você está pagando o plano de saúde, Sim. com todas as proteções e todos os cuidados devidos. Beleza, que é importante, eu acho que é importante o plano de saúde, é super válido. Não estou dizendo para todo mundo ligar plano de saúde, eu não sou contra plano de saúde, muito pelo contrário, eu tenho plano de saúde, tá? Mas assim, se você adotar uma prática saudável, né? Então você começa a minimizar a probabilidade de você desenvolver uma doença mais grave, tá? E aí a proposta seria, então, fazer uma dessas atividades que eu coloquei aqui na live, sugestão dessas atividades, né? Entender qual que é o trabalho delas e assim, o que é trabalhar com terapias holísticas? Holístico significa inteiro. O todo, né? Então, trabalhar o todo. O que tem a ver isso com o que eu estou falando? O que é trabalhar o todo? Trabalhar o todo porque, às vezes, você está com um problema no estômago, mas o problema não é no estômago. Ele está aparecendo no estômago. Mas a causa pode ser no seu pé. Aí você... Putz, mas como assim? Todos os órgãos que nós temos, eles estão dentro de um meridiano de energia que os acupunturistas até tratam, né? Usam esses meridianos para equilibrar né, a energia do corpo da pessoa. A acupuntura também é uma coisa bacana de se fazer, como prevenção, inclusive preventivo. Tá? E às vezes é alguma coisa que você fez no pé, e aquele ponto específico do pé está dentro do meridiano que alimenta energeticamente vários órgãos, inclusive o estômago. Então, aquele desequilíbrio naquele ponto do pé está obstruindo a energia que nutre esse meridiano e, em consequência, vai deixar de alimentar o seu estômago e outras partes do corpo. Perfeito. Mas como todo mundo tem um elo fraco, talvez o estômago da pessoa seja o elo fraco dela. E daí a astrologia pode te ajudar para identificar. Né? Com certeza. Porque o ano que a pessoa nasceu, o horário que a pessoa nasceu, o hemisfério que a pessoa nasceu, como sobre a influência de qual planeta, tudo isso determina, vamos dizer assim, o campo energético e a frequência daquela pessoa especificamente. Perfeito. Então, todos esses dados astrológicos é como se fosse a nossa impressão digital. Ninguém é igual ao outro. Ninguém. Então, assim, essa frequência energética que a astrologia coloca, seria interessante você saber qual que é a tua, para que você possa fazer todos os tratamentos baseados, né, todos os preventivos, né, holísticos, baseados na tua frequência. Perfeito. Beleza? Exemplo disso. Você compra por exemplo, você compra uma caixinha de suplemento, tá? Um potinho de suplemento. Vamos supor que você vai suplementar um magnésio, tá? Vai tomar cápsula de magnésio. O magnésio seria um excelente elemento para nos ajudar na questão de como que os sais minerais vão ser distribuídos no nosso corpo. Então, o magnésio seria aquele que, você vai para lá, você vai para cá, você vem aqui, você fica aqui, você vai ali. Então, o magnésio ele que organiza quimicamente toda essa distribuição dos sais minerais no nosso organismo. O Brasil não é um país que tem vulcões, então o magnésio ele não é muito abundante no solo brasileiro.
Por questões de modificações genéticas das plantas, nós não temos tanto magnésio nos nossos alimentos, nossas hortaliças, verduras, legumes e tal. Uhum. Então, é interessante você fazer uma aferição de quanto de magnésio que você precisa suplementar diariamente para que todos os sais minerais sejam distribuídos no teu corpo. Sim. Aí você vai perguntar assim, pô, mas você está falando de energia e agora está falando de magnésio, que é um elemento da natureza? Ele tem a função física, mas ele também tem a função energética, tá? Então, existe uma forma de você saber qual que é a dosagem certa. Eu estou pegando o magnésio de exemplo, mas pode ser vários outros. Existe uma forma que seria chamada de biorressonância, tá? Então, por exemplo, você compra lá o frasquinho de magnésio, está escrito no rótulo assim, tomar 3 cápsulas por dia, tá? Mas será que eu preciso de 3 cápsulas por dia? Uhum. Será que você precisa de 3 cápsulas por dia? Será que a empresa colocou lá 3 cápsulas por dia baseado em quê? Uhum. Tá? Então, a biorressonância, o que ela faz? Ela afere a quantidade de magnésio especificamente para o teu corpo, de acordo com a tua necessidade e de acordo com a tua frequência. Perfeito. Tá? Como assim? Você entra com um aparelho de biorressonância, que é chamado de aurímetro, tá? Então, você segura na mão assim as cápsulazinhas do magnésio. Então, por exemplo, põe 3 lá, que nem a receita do potinho sugere, né? Aí você entra com o aurímetro. Se a ponta do aurímetro apontar para você, é porque a dosagem é aquela mesmo. Para tirar dúvida, tinha 3 na minha mão, eu coloco mais uma, 4. Se eu entrar com o aurímetro e apontar para mim ainda, são 4. Mas a embalagem coloca 3, mas para mim são 4 cápsulas. Para tirar dúvida, eu ponho uma quinta. Aí eu entro com o aurímetro, ele aponta para fora. Então 5 é demais. Aí eu tiro a quinta e volto a ferir 4. Apontou para mim. Então 4 para mim é legal. Vamos ver com o Edelson. Edelson, como é que é? Então o Edelson segura 3 cápsulas. Eu entro com o aurímetro no teu campo energético e o aurímetro aponta para fora. Então quer dizer que 3 para você não é bom. Tira uma. Já é demais. Tira uma. Aí afere 2. Apontou para fora de novo. Tira mais uma. Ficou uma cápsula. Aí entra no campo energético de novo. Apontou para o Edelson. Beleza. Então para ele é uma cápsula. Entendi. Porque a frequência do magnésio do teu corpo, somada à frequência do magnésio da cápsula, vai dar uma frequência X, que para você uma cápsula já tá bom, senão fica saturado. Entende? É a mesma coisa você pegar um copo d'água, que deve ter aqui 100 ml de água, mais ou menos, e você colocar aqui 3 colheres de sopa de água. De açúcar. Tá? Sim. 3 colheres de sopa de açúcar. Vai ficar açúcar no fundo do copo. Por quê? Porque a quantidade de água não é suficiente para diluir os 100 gramas de açúcar. Perfeito. Né? As 3 colheres de sopa de açúcar. Então a água vai ficar saturada. Mesma coisa nos suplementos para nós. Mas se eu colocar 2 colheres de sopa? Essa água não diluiu ainda. Mas se eu colocar 1 colher de sopa só? Não tem restinho de açúcar no fundo do copo. Então significa que é isso que precisa. Perfeito. Então, como a gente não pode diluir o magnésio no nosso corpo, depois ver no sangue se está tudo diluído, né? Não dá para fazer isso, também não é esse o objetivo, então a biorressonância afere isso. Tá certo? Perfeito. Bom, por que eu estou dando o exemplo da biorressonância? Porque uma das formas de você evitar as doenças é você fazendo a suplementação adequada daquilo que falta no teu corpo. Pode ser que você tenha que suplementar selênio, pode ser zinco, o próprio magnésio.
ômega 3, tá? Você pega a cápsula de ômega 3, às vezes a receita manda lá o rótulo. Ah, tome 2 cápsulas por dia, uma de manhã e uma de noite, sei lá. Mas talvez seja muito, uma só já seria suficiente. Aí vem aquelas coisas. Ah, mas eu tomo 2 cápsulas e me dá uma baita diarreia. O meu vizinho toma 2 e não dá nada. Porque são diferentes. É Porque óbvio. o corpo é diferente, entende? Aí fala, ah, mas qual que é a marca que você toma? Ah, o teu deve ser falsificado, o meu é verdadeiro porque dá diarreia, o teu é falsificado porque não dá diarreia, mas na verdade não tem nada a ver. Sendo o ômega 3 verdadeiro, né? Porque tem os fake news aí no mercado, sendo verdadeiro, um corpo precisa de tanto, o outro precisa de outro, tanto, né? Claro. Então ninguém é igual a ninguém. Sendo assim, como que a gente pode promover saúde e não tratar doença? Olha o que eu falei. Promover a saúde para E não não. tratar a doença. Perfeito. Tá? Então, nas outras lives eu já falei do Tai Chi, né? Sim. Tai Chi Chuan trabalha muito essa questão energética, né? E equilibra as emoções, a energia, a mente relaxa, né? Tai Chi Chuan. Quem gosta de uma coisa mais agitadona pode praticar uma arte marcial tradicional. Perfeito. Então, Kung Fu tradicional, Karatê tradicional, Taekwondo tradicional, não com objetivo de campeonato, o objetivo de Uhum. treinar a mente. E a arte tradicional vai treinar a mente, Perfeito. tá? Beleza. Você pode fazer também um tratamento com o Reiki, né? Uhum. O Reiki ele vai trabalhar todos os centros de energia do teu corpo, Uhum. de maneira que eles sejam reequilibrados. A tua própria energia vital, a tua própria energia do teu chakra, do laríngeo, do Uhum. coronário, ela vai vibrar de maneira forte. Uhum. Essa própria energia tua vai curar você, porque você vai estar em equilíbrio, tá Perfeito. certo? Uhum. E vai evitar que você tenha que, de repente, fazer uma visita lá na Droga Raia, no caso de vocês aí em São Paulo. Então, assim, usar o remédio mesmo em última instância, quando você vê que não tem jeito mesmo, né? Uhum. Às vezes acontece, né? Por mais que eu pratique arte marcial e reiki e tudo mais, se eu estiver ao lado de uma pessoa que está gripada e a pessoa espirrar perto de mim, é muito Sim. provável que eu tenha um estado de gripe por uns dias, que é normal. Uhum. Mas a minha prática, ela vai facilitar o tratamento, às vezes Sim. sem tomar medicação. Terapias holísticas, elas não têm a pretensão de substituir a medicina tradicional, mas complementar e se harmonizar com ela. Porque, como você Exatamente. disse, às vezes não tem como. Tem como minimizar e, às vezes, exatamente evitar. Exatamente. Então, a gente trabalhar de mãos dadas é muito melhor. Sim. Agora, por exemplo, se eu tiver assim um hábito, né, de, por exemplo, suplementar a vitamina B, Sim. suplementar a vitamina D, então, vitamina A. Então, essas vitaminas que a gente às vezes não consome o suficiente na nossa alimentação, o próprio corpo vai dar conta de combater invasores mais fraquinhos, né? Como resfriados, gripe, né? O próprio corpo vai combater. Então, como o nosso Criador é perfeito, ele nos deu alimento com as vitaminas necessárias para o corpo, né? Para que o corpo se virasse, certo? Então, mas a gente às vezes compra muita coisa industrializada e que às vezes não tem aquela quantidade de vitamina necessária, né? E a gente acaba debilitando nossas defesas, Uhum. né? Os próprios agrotóxicos também, que acabam debilitando, né? Uhum. Então, por um lado, a ciência vem para ajudar a produzir mais alimento, para Uhum. suprir a demanda, né? Uhum. Mas, por outro, a gente tem algumas deficiências, mas que a gente pode consertar fazendo suplementações, Uhum. fazendo também essa prática das terapias holísticas. Perfeito. Então, por exemplo, se você tiver com o teu chakra cardíaco fortalecido, né, equilibrado, harmonizado, o chakra cardíaco ele está ligado à glândula do timo. E a glândula do timo é responsável pelo nosso sistema imunológico. Uhum.
Então, a glândula estando harmoniosamente nutrida de energia, ela vai fazer o papel dela. E aí você tendo as vitaminas necessárias para que o corpo trabalhe o sistema imunológico, então dificilmente você vai ficar doente de cama, né? Gripado a ponto de não poder levantar para ir trabalhar. E às vezes um chazinho caseiro, né? Um chazinho de erva doce, um chazinho de guaco, malva, um mel com limão, gengibre, coisas naturais. Não gengibre de saquinho, mas gengibre que você compra a raiz e rala mesmo, e corta, faz chá, né? Já seria suficiente. Sem necessidade de você comprar um remédio industrializado que fatalmente vai te dar um efeito colateral, talvez lá no futuro, né? Pessoas que são mais sensíveis no estômago podem ter gastrite devido, às vezes, à acidez da medicação, que por um lado vai te ajudar, mas por outro vai te deixar desconfortável, né? E aí também, que nem eu falei na questão das desarmonias, né? Da nossas tristezas, né? As nossas ansiedades, né? Problemas, o emocional, mesmo o mental. Tem também a possibilidade de você trabalhar com a gemoterapia, né? Então você faz o quê? Você trabalha com o uso dos cristais. Cada cristal possui uma frequência, tá? Essa frequência que os cristais emanam, né? Está relacionada à composição química dos cristais, né? Que a natureza sabiamente criou, né? Forjou, vamos dizer assim, porque tem que ser um ambiente muito quente para aqueles cristais serem formados. Então imagina a energia que é depositada, né, naquele ponto para poder gerar um cristal, criar um cristal, né? E o cristal também, conforme a frequência que ele emana, ele vai de encontro com a frequência dos nossos centros de energia. Do né? chakra, sim. Então, por exemplo, aqui no chakra frontal, eu estou me atendo mais a essa região porque é o que está aparecendo. Sim, sim. Não, e eu quero lembrar o pessoal que está assistindo ou que vai assistir e não assistiu outras lives tuas, que você já fez várias lives cobrindo todos os chakras. Então, inclusive, se eles quiserem saber quais cristais correspondentes, é só ir no canal do YouTube, que tem, inclusive, na descrição qual cristal ele pode usar para cada um dos chakras. Isso aí. Né? Então, e aí, por exemplo, o cristal aqui que seria utilizado no chakra frontal, que na verdade são dois, Sim. né? Um é menorzinho, o outro é maior, mas a gente trata como sendo um só, né? Seria a sodalita, dá para usar aqui. Aqui no coronário, você pode usar a ametista, né? São cristais mais fáceis de encontrar, tá vendo né? a minha ali, ó? Ah, sim. É uma drusa ali, né? É, ametista. Bruta. Então, a ametista, ela tem essa questão da harmonia do chakra coronário, ela trabalha a energia da espiritualidade. Sim. Então, o chakra coronário estando desarmonizado, ou a pessoa fica muito carola, é aquela que tudo é a vontade de Deus, ou a pessoa fica totalmente cética, que nada, a espiritualidade não existe, que Deus não é bem por aí que nem falam, né? Então tem esses dois lados, 8 e 80, né? Sim. Então, esse cristal harmonizaria aí. E na questão da garganta aqui, você pode pegar aí uma ágata blue lace, você pode pegar uma turquesa, né? Que conflui com a frequência do chakra laríngeo, que seria a comunicação, a criatividade, né? Para você poder se expressar bem, porque tem aquelas pessoas que falam e não falam nada. Que você não consegue entender. Exatamente, não chega numa conclusão. Então, a gemoterapia também seria uma forma interessante de harmonizar, né, o seu centro de energia. Então, a gente já falou de algumas aqui. Então, seria o Tai Chi, o Kung Fu, o Reiki e a gemoterapia. Né? Perfeito. A cromoterapia também trabalha com a frequência das luzes. Né? Então, quando eu atendo o pessoal no Reiki, eu faço um combo, na verdade. Então, eu coloco os cristais, eu ligo as luzes, tal. Então, a gente faz um combo. O Reiki, por si só, já é suficiente. A gemoterapia já é suficiente. A cromo também já é suficiente.
Mas tem pessoas que gostam de ver luzinhas, acham os cristais bonitos. Então a pessoa acaba se Aí entregando entra mais. também, eu acho, desculpa te cortar, mas entra também o que você falou, cada pessoa é diferente. Então, tem alguns que se dão bem ou curtem mais a cromoterapia, outros os cristais, enfim. São várias opções diferentes de tratar. Exatamente. Então, isso mesmo. Então, aquilo que mais conflui com a personalidade da pessoa, né? E aí a questão do gosto dela, né? Também. Ah, eu acho bonito as luzes acesas, tal, aquela coisa toda. Então, se ela gosta daquilo, ela fica mais aberta a receber o tratamento. Então, a eficiência é muito maior. Então, você conflui, né? Que nem, por exemplo, tem algumas pessoas que, dependendo da fragrância do incenso que eu acendo, às vezes a pessoa não gosta. Então eu acendo e falo assim, olha, tudo bem, essa fragrância tá legal. Ah, não, tá muito doce, não gostei. Daí eu apago e acendo outro, né? Ah, essa daqui, não, essa aqui ficou legal. Então eu deixo. E daí eu procuro toda a sessão, se for necessário, usar aquele tipo de incenso, Entendi. né? Ah, o que é o incenso? Para fazer um descarrego, né? Um negócio? Não tem nada a ver. Mas é que o O aroma, aroma, né? Aromaterapia. isso, aromaterapia, traz para a pessoa bem-estar, né? Todo mundo, quando vai numa loja de perfume, não vou fazer merchandise aqui, o pessoal entra numa loja de perfume, cheira várias fragrâncias, né? Ah, deixa eu sentir aquela ali, cheira. Ah, deixa eu ver aí, borrifa no papelzinho. Ah, deixa eu pôr na pele, porque no papelzinho é diferente da pele. Ah, tá bem. Então, por que você compra aquele perfume? Porque aquele perfume, aquela fragrância, ela é agradável, né? O cheiro é agradável de acordo com a tua personalidade, primeiro, de acordo com a tua, porque a tua personalidade está relacionado à tua frequência energética, tá? E a tua frequência energética está ligado àquilo que você é na tua essência. O que Perfeito. você é na tua essência? Aquilo que você era quando você nasceu, conforme a data do teu nascimento, o horário do nascimento, o astro que estava naquele momento, né? Que a astrologia coloca. Então, isso é você. Tá? Você tem uma frequência, a frequência conflui com aquele aroma, o aroma te traz um bem-estar. Perfeito. Né? E aí, na questão do incenso, é a mesma coisa. Ou mesmo óleos essenciais. Cada óleo essencial tem uma função terapêutica. Né? Você pode passar no pulso. Né? A minha noiva gosta desses óleos essenciais, ela vive passando. É muito né? legal, muito gostoso. Então, e é interessante, a pessoa se sente bem quando sente aquele cheiro. Então, tem vários óleos essenciais para vários tipos de tratamento, para vários tipos de personalidades e frequências energéticas, né? Então, também é outro tipo de tratamento interessante, que dá para confluir com a gemoterapia, com a cromo, o reiki. Você pode passar o óleo essencial no pulso, fazer um tai chi, porque enquanto você está mexendo os braços, você vai sentir aquele aroma. E é interessante. Sim. Tá? Você pode combinar as coisas, né? As terapias. Que nem, por exemplo, quem mora no interior, fica mais fácil, de repente, ir num ambiente onde você tem mais contato com a natureza. Então, você sente o cheiro da natureza, né? Mas quem mora na capital, por exemplo, né? Eu sei como é que é São Paulo aí, né? Que você só vê planta dentro dos vasos, né? O aromaterapia seria uma boa saída, né? Para você sentir o cheiro da natureza num ambiente que não tem tanta natureza para você, na hora ali, acessar, né? Você pode pegar um final de semana, ir para o interior ou para uma chácara, mas que nem agora, por exemplo. Agora eu poderia pegar um óleo, passo no pulso, vou na minha garagem, faço um tai chi e eu estou tendo essas duas terapias, tá? Mas para isso, eu tenho que me programar, eu tenho que ter disciplina, Sim. porque é um tratamento preventivo. Perfeito. Não é um hobby. É isso que tem que entender. Não é um hobby. Se eu me proponho fazer isso toda segunda-feira, é toda segunda-feira que eu vou fazer. Porque senão eu vou ter que fazer de 8 a 8 horas tomar um remédio. Sim. Eu vou ter que ter a disciplina de 8 em 8 horas tomar um remédio. Poxa, se eu programo meu celular para que 8 a 8 horas dispare o alarme para eu tomar um remédio, por que eu não posso pôr na minha agenda do celular para que naquele dia, naquele horário, eu faça um tai chi? Perfeito. Ou eu vou para uma sessão de reiki? Ou eu marque, ou eu tenho um horário agendado numa cromo, numa gemoterapia. E assim tem uma outra questão também. A constelação,
também seria uma grande forma de terapia. Por quê? Porque às vezes, por mais que você vá numa sessão de reiki, né, durante a sessão de reiki, durante a sessão de cromo, enfim, às vezes o problema que você está vivenciando será identificado, né? Você acaba, a energia trabalha a tua consciência e às vezes o problema vem no teu consciente, aquilo que está no subconsciente, vem no consciente para ser trabalhado. Isso em qualquer área de terapia holística, tá? A constelação também não é diferente. Então, de repente, você está fazendo uma função na tua família que não é tua. E é isso que está desarmonizando você. Perfeito. Entende? Então, é mais uma força-tarefa aí para te ajudar. Então, de repente, eu sou daquele que resolvo tudo, mas eu sou o filho. Na verdade, quem tinha que fazer isso era o pai. Eu sou aquela que cuida dos menores. Eu sou a filha, mas quem tinha que fazer isso era a mãe. E não que a mãe seja relapsa. Não, às vezes é você que está se metendo no lugar errado. Entende? Então, essa consciência de colocação dentro da tua constelação, ou seja, qual que é o papel que você tem responsabilidade de desempenhar? E qual o papel que você não tem responsabilidade de desempenhar? Você se colocando no teu lugar, a tua energia se manifesta melhor. E ela flui, né? Exatamente. Tá? Porque isso é meu, isso é teu. Eu não posso invadir lá, porque não é meu. Senão eu estou entrando em campo que não me compete. Daí eu vou desarmonizar a minha energia. Porque eu não tenho ainda a força para isso. É verdade. Entende? Então, todas essas terapias em conjunto são fantásticas. Tá? E aí a gente vê, no caso, por exemplo, a constelação, você vai trabalhar com a questão familiar. Aí, reiki, cromo, aroma, florais, que seria, no caso, a frequência das plantas, florais, trabalham teu campo energético, mental, emocional, para não dar problema no físico, certo? Arte marcial trabalha também mental, né, emocional também, para não dar problema no físico, certo? A meditação trabalha muito a questão espiritual, também é um bom tratamento. Meditação. Quem não sabe fazer meditação pode procurar alguém que oriente a fazer isso. Trabalha a questão espiritual, mental, emocional e automaticamente física, que é a última camada que é afetada. Quando chegou no físico é porque todo o resto já está uma bagunça. Já foi pro buraco. Exatamente. Então, tudo isso junto acaba trazendo muito mais benefícios se você apenas falar assim, putz, mas hoje está frio, vou ter que ir lá na sessão de reiki. Tudo bem, você hoje em dia tem a possibilidade de ter um motoboy trazendo remédio na tua casa, então você não precisa sair no frio para comprar remédio. Mas você pode marcar uma sessão à distância do reiki. Sim. Hoje em dia é possível. É possível, é só fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp, é feita as orientações, de tal minuto a tal minuto você fica deitadinho, é feita a emanação da energia, depois você não precisa nem me ligar de volta. Você só me conta durante a semana como é que você passou. Tá? Cromoterapia, daí já tem que ser in loco, não tem como, né? A luz, né? Algumas coisas não dá ainda, né? Aromaterapia, a pessoa vai te prescrever o teu tratamento. Você pode fazer isso na tua casa, vai comprar o óleo, certo? Gemoterapia, você também pode ter os cristais com você. Também frequentar uma sessão de gemoterapia. Então, é uma questão de querer e se organizar. Né? Exatamente. Mudar o paradigma, mudar a cabeça, para que a gente possa, de fato, ser pleno na saúde. Né? Perfeito. Tá certo? Perfeito.